Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Sistemas Frigoríficos. Então nessa semana, pessoal, nós vamos dar prosseguimento aos conceitos psicométricos, tá? Então, para quem não se recorda, na aula passada nós vimos, né, alguns conceitos importantíssimos em termos de psicrometria, tá? Que é o conceito deixa eu passar aqui, temperatura de orvalho, ou seja, é a temperatura na qual o ar se encontra saturado, ou seja, a umidade relativa presente no ar é de 100% e, portanto, o vapor da água presente no ar começa a se condensar. Depois, vimos o que é a umidade relativa, o que é a umidade absoluta. Lembrando que a umidade relativa está relacionada ao máximo de vapor da água que o ar consegue armazenar em sua mistura. Portanto, quando a umidade relativa atinge 100%, o ar começa a condensar, né? O vapor da água presente no ar começa a condensar. E a umidade absoluta do ar, ela faz uma comparação em quantidade de ar seco e a quantidade de vapor d'água no ar, sendo que a umidade absoluta é a razão entre a quantidade de vapor d'água presente no ar dividido pela quantidade de ar seco, tá? Depois, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos como a gente calcula a entalpia para uma mistura ar seco mais vapor d'água, que é por meio dessa expressãozinha aí, lembrando que a temperatura deve estar sempre em graus Celsius, tá? E finalizando, nós vimos o conceito de temperatura de bulbo úmido, que ocorre quando a gente passa a corrente aqui de ar que a gente está aqui na nossa sala por um sistema que promove o quê? Que faz com que o ar se torne saturado, porque ele entra em contato com uma quantidade muito grande de água, tornando 100% com 100% de umidade relativa. Isso faz com que a temperatura do ar caia para a temperatura de bulbo úmido, tá? Então, quando a gente faz isso, e obtendo a temperatura de bulbo úmido do ar, é possível nós estimarmos as propriedades, o estado do ar na entrada, tá? O que seria o estado do ar na entrada? Saber tanto a sua umidade relativa como umidade absoluta, tá? Que é por meio dessa expressãozinha aqui que também nós vimos, ok? Bom, então, pessoal, aqui nós fizemos alguns exercícios e para finalizar essa parte, nós vamos ver a carta psicométrica e algumas aplicações, tá? Novamente, pessoal, vou repetir que eu vou passar isso de uma maneira bem rápida, tá? Então eu peço que vocês pausem o vídeo aí quando vocês tiverem dúvida e dê uma voltada, né? Caso vocês não entendam nada, tá? Bom, pessoal, para que serve a carta psicométrica? Primeira coisa, aqui tem um modelinho do que seria essa carta psicométrica. Mas nessa carta psicométrica, pessoal, por meio dela, por meio de duas propriedades. Pode ser temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade absoluta, umidade relativa, nós conseguimos determinar todas as outras, tá? Então basta eu saber duas coisas e eu consigo saber todas elas, tá? E veja que na carta psicométrica eu tenho informação sobre a temperatura de bulbo seco, né, no eixo X, a umidade absoluta no eixo Y, e nós temos o que? Linhas, né, no qual são possíveis nós estimarmos o que? A umidade relativa, né, que é essa linha aqui mais que lembra uma parábola, né, e linhas retas aqui de volume específico, entalpia e temperatura de orvalho, ok? Isso é bom da carta psicométrica, você consegue pegar todas as informações de uma vez só. O ruim, pessoal, é que isso existe uma carta psicométrica para cada pressão atmosférica, tá? Então, por exemplo, se você alterar a pressão em que o ar se encontra, você não pode usar a mesma carta psicométrica. Você teria que pegar uma carta psicométrica para outro tipo de pressão, tá? Aqui são alguns exemplos, né, de carta psicométrica. Essa aqui está
a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 1 atm, tá bom? Então, ó, só para vocês verem, ó, aqui nós temos no eixo X a temperatura de bulbo seco, no eixo Y. Essa razão de mistura é a mesma coisa que umidade absoluta, tá? Veja que ela está em grama de vapor d'água por quilo de ar seco. Então, na verdade, são esses valores aqui dividido por 1000, né? Passando para quilo de vapor d'água. Ó, essas linhas aqui de porcentagem são as linhas de umidade relativa. Essas linhas aqui, ó, fora, que partem de fora, são as linhas de entalpia, tá? Aqui, ó, tá vendo que tem linhas aqui, ó, inclinadas 0,8, 0,85, são as linhas de vapor específico, tá? E veja que nós temos também o que? As linhas, ó, que elas são também inclinadas, ó, tá vendo que é o 25, 20, 15, que são as linhas de temperatura de bulbo úmido, tá? Aqui, pessoal, é uma carta psicométrica, tá, da ASHRAE, com a pressão barométrica de 1 atm, tá? E veja que aqui, pessoal, é possível nós estimarmos, ó, com mais precisão, né? Eu gosto mais dessa carta aqui, ó, tá vendo? A temperatura de bulbo seco, umidade absoluta. Aqui de fora, ó, tem as entalpias, tá? Aqui, ó, tá vendo, pessoal? Essas linhas inclinadas aqui são de volume específico, tá? Essas linhas tracejadinhas, tá vendo, ó? São as linhas de temperatura de bulbo úmido, tá? E as linhas com porcentagem, que são mais inclinadas que parabólicas, são as linhas de umidade relativa, tá? Bom, outro fator importante, tá, pessoal? Veja que se eu pegar uma linha de temperatura de bulbo úmido e seguir, ó, por exemplo, ó, 20 graus, ó, e seguir até o final, ó, o que vai acontecendo com a umidade? Ela vai aumentando, tá vendo? E essa linha aqui, ó, ela acaba sendo, ó, a linha em que a umidade é 100%. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a temperatura de bulbo úmido, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Temperatura de bulbo úmido, basta eu seguir até uma umidade 100%, ó, que é essa aqui, ó. Então, veja que aqui, ó, eu teria para uma temperatura de 20 graus a temperatura de saturação e, consequentemente, a umidade relativa que eu teria. Nessa situação aqui, mesma coisa, se eu tenho uma umidade relativa constante, quero saber para qual umidade relativa eu teria uma temperatura de orvalho, basta seguir uma reta, tá? Bom, pessoal, feito isso, eu quero que a gente pratique aqui esse exemplo, que é o exemplo 4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Open Board aqui pra gente. Vou pegar a carta psicométrica, essa aqui, ó. Só que por isso eu vou dar uma apagar toda a tinta do slide. Ó, vamos dar uma cortadinha aqui, ó, pra gente utilizar, pra gente conseguir estimar as coisas, tá? E para quais condições nós teríamos, ó? A pressão é de 1 atm, que é da carta psicométrica, a temperatura do ar, que é a temperatura de bulbo seco, é 35 graus Celsius, e a umidade relativa é de 40%, tá? Então, pessoal, vamos anotar aqui só para a gente não se perder, ó. A umidade relativa é de 40% e a temperatura de bulbo seco é 35 graus Celsius, né? Se eu não estiver equivocado, isso aí. E ele quer saber todas as outras, né? Ó, umidade absoluta, entalpia, temperatura de bulbo úmido, de orvalho, etc. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, é a gente identificar, né, as variáveis, tá? A temperatura de bulbo seco é bem simples, que é o eixo X. Então, veja que aqui, ó, por exemplo, ó, essa linha aqui, ó, seria a temperatura, a linha de
Opa, perdão, pessoal, deu uma cortadinha aqui. Aqui, ó, seria a linha para a temperatura de bulbo seco de 35 graus Celsius, ok? E nós temos também, ó, a umidade relativa de 40%, ó, que se a gente vê essa linha aqui, ó, parabólica. Então veja que eu vou ter uma junção dessas duas retas, aonde? Exatamente nesse pontinho aqui, né, ó, mais ou menos, né, ó. Vou pegar aqui, ó. Exatamente nesse pontinho, ok? Aí, pessoal, ó, é só a gente tirar os valores, tá? Por exemplo, se eu quero saber a minha umidade absoluta, seria basicamente eu rebater aqui para o eixo Y, ó. Ok, ó. Veja que está entre o 14, 145, 15. Ó, a cada um ele anda meio, tá? Então a gente poderia falar que está aproximadamente entre o 14 e o entre o 14 e o 14,5, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar aqui que está aproximadamente o que? 14,3 gramas de vapor por quilo de ar seco. Bacana, né? Ó. Então, a umidade absoluta nós já achamos, tá? Ah, quero saber agora a minha temperatura de bulbo úmido. Ó. Lembra que a temperatura de bulbo úmido são essas linhas aqui, ó? Que são as tracejadinhas, ó. Veja que aqui eu tenho 20, 21, 22, 23, 24, tá? Então, ó, o que que acontece? Aqui nós estamos bem em cima dessa linha aqui, que é de 24. Então, a temperatura de bulbo úmido seria aproximadamente 24 graus Celsius, tá? Entalpia, pessoal. Entalpia a gente arrastaria, ó. Tá vendo? A linha vem de fora. Veja que aqui, ó, eu ando de quanto, ó? 2, 4, 6, 8. Ando de 2 em 2, tá? Então, por exemplo, ó, aqui é 70, 72, 74, 76, 78, 80, tá? Veja que eu estaria entre a linha de 70, estaria aproximadamente aqui no 72, né, pessoal? Veja que o 72 ele é um pouquinho menos inclinado aqui que a linha aqui de tracejada. Então a gente poderia falar que a entalpia estaria aproximadamente com 72 kJ por quilo de ar seco. Ok? Bom, vamos lá. Qual que é a próxima coisa também que nós podemos extrair? É o volume específico, né, pessoal? Veja que o volume específico, o que vai acontecer? Né, ó, são essas linhas mais inclinadinhas aqui, ó. Então, 0,84, 0,86. Essa aqui, ó, 0,88 e aqui 0,9. Veja que está entre o 0,89 e o 0,9, só que mais próximo do 0,89. Então, a gente poderia falar, sei lá, está aproximadamente 0,892 metro cúbico por quilo de ar seco. E aí, pessoal, para achar a temperatura de bulbo úmido, veja que o que acontece? Para ter a temperatura de bulbo úmido, não, temperatura de... Ai, meu Deus, fugiu o wet bulb lá, que é a de orvalho. Lembra, para a temperatura de orvalho, o que acontece? A temperatura, o meu ar tem que estar saturado, tá? Então a temperatura de ponto de orvalho, ela vai ter que ser o quê? Aproximadamente temperatura de bulbo úmido, tá? Que vai dar em torno dos seus 24 graus, tá? Beleza, pessoal? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos comparar com a planilha e ver se os resultados deram plausíveis agora, tá, pessoal? Bom, pessoal, então dando uma olhada aqui, a gente pode fazer uma comparação, tá?
veja, é que deu próximo, tá? Ó, coloquei a pressão ambiente, a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa, tá? Ó. A umidade específica deu 0,0146, veja que a gente adotou 0,0143, tá? Então tá bem próximo. Ó. Entalpia, 72,7, adotamos 72, né? Ó. O volume específico, ó, deu 0,92, o próximo aqui deu 0,89. Então veja que os resultados, pessoal, eles dão bem próximos, tá? Perdão, pessoal, uma coisa errada aqui que eu falei para vocês é sobre a temperatura de ponto de orvalho, tá? Não tem nada a ver isso aqui que eu falei. Peço desculpas aí. Para fazer a temperatura de orvalho, tem que seguir uma linha reta, igual nós já havíamos comentado, tá? Então, teria que partir uma linha reta para cá, porque eu garanto 100% de umidade, né? Ou para cima ou para o lado, né? Nesse caso, tem que ser para o lado para ser mantida a umidade absoluta, tá? Então, veja, ó, que se a gente notar aqui, ó, as temperaturas de bulbo, ó, 15, 16, 17, 18, 19, ó. Ficaria entre o 19 e o 20, aproximadamente aí 19,5 graus Celsius a temperatura de ponto de orvalho. Se a gente olhar aqui, ó, deu próximo, né? Deu relativamente próximo, tá, pessoal? Essas diferenciazinhas aqui é porque nós temos aproximações lá nos cálculos também, e assim, a gente está tendo um resultado visual, né? Então não tem como a gente ter uma precisão aqui dos valores, por isso que dá essas diferenciazinhas aqui, tá? Tanto devido a algumas aproximações no cálculo, como a gente está olhando tudo no olho aqui, né?